Bom dia, eu sou a Gabriela, sou da Capsi Investimentos e hoje a gente vai falar com o Eduardo Brasil, que é da Harbor Capital. Claro, rapidamente, sou Relações com Investidores e Marketing aqui da Harbor, desde 2022 ajudando aí a esse crescimento aí que a gente vem tendo e aberto aí a contar um pouco da nossa história e o que a gente vem fazendo por aqui. Perfeito. Explicando um pouco mais da história da Harbor, né? Porque é uma gestora que não está há tanto tempo no mercado, mas ao mesmo tempo já está muito grande, né? Já está bem consolidada. Então, se tiver como contar um pouquinho mais, aprofundar assim, como é que foi o começo, quem são as pessoas que estão por trás, né? Perfeito. A Harbor foi fundada em 2021, né, os três sócios fundadores aqui, o Rafael Flores Nunes, o Alexandre Peteste e o Henrique Caymmi Ribeiro, vem no mercado de consultoria, então é um movimento um pouco diferente do que o mercado tradicional faz, né? Nenhum sócio veio de um banco ou de outra gestora para começar a gestora, então focaram bastante aí desde o início da gente desenvolver bons processos e aproveitando o relacionamento que eles já tinham com as empresas que eles trabalhavam para gerar novas oportunidades aqui para a gestora. Mas acho que a história começa a partir disso, né? Durante um bom tempo ali a operação ficou concentrada neles até a gente, de certa forma, se consolidar no mercado, fazer as primeiras contratações, estruturar melhor as áreas, mas desde o primeiro dia o nosso foco e expertise é fazer estruturação e gestão de FDICs. Aí sempre com esse olhar para empresas familiares, grupos empresariais, principalmente aqui da região sul, né, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, mas hoje já com uma visão de Brasil inteiro. Hoje a gente já tem clientes espalhados por todo o Brasil, e aos poucos a nossa ideia é sempre abrir um pouco esse espectro de estratégias. Mas falando brevemente ali do que aconteceu no primeiro ano, o ano onde o Harbor Nautilus surge, que hoje é o nosso foguete, digamos assim, dos fundos, e ele nasce com uma perspectiva de ser o bolso para as estratégias que a gente fosse estruturando aqui dentro de casa. Então hoje ele está exposto a diversos setores, a empresas de diferentes tamanhos, o que de certa forma gera mais segurança ali dentro dos processos de gestão dele e ao mesmo tempo se tornou o nosso diferencial para entrar no mercado. No início foi bem difícil, né, de fazer o fundo crescer, de captar para o fundo, mas conforme ele foi ganhando histórico, a gente foi trazendo parceiros e desenvolvendo relacionamento principalmente, ajudou bastante ali o fundo a crescer aos poucos e nos ajudar principalmente a gerar novas oportunidades para as empresas ali embaixo do guarda-chuva. No primeiro ano a gente acaba assumindo o fundo de uma gestora estrangeira aqui, né, que foi que nos ajudou bastante a ganhar credibilidade com o mercado e principalmente sair do zero a zero ali, né, conseguir pagar as contas para de fato pensar lá na frente, em estruturar time, para a gestora de fato crescer. A gente também incorpora um clube de investimento de outros sócios que a gente tem aqui, que é o Harbor IAT, para transformar em fundo de ações. Então ele já funcionava durante algum tempo como clube, principalmente ali para atender família e amigos do gestor. Então o Douglas na época já estava nesse processo de tirar a certificação para virar gestor, então esse movimento também acabou fazendo parte ali da nossa história. Daí no primeiro ano a gente já fecha ali com uns 500 milhões sob gestão. A partir disso, no segundo ano, a gente ganha esse corpo maior, então nos dá mais possibilidade de escala, a gente já está mais próximo das empresas ali, vislumbrando novas oportunidades de estruturar novos fundos. A gente já fecha esse segundo ano próximo ali dos 850 milhões, né? A gente no início também, falando um pouco mais em números, acho que a gente fechou o primeiro ano com 7 fundos, o segundo ano com 20 fundos, o ano passado ali com próximo de 30, né? Aí no final do ano passado a gente alcança ali 1 bilhão sob gestão, que também já nos dá um milestone aí bem importante no mercado, todo mundo já começa a olhar diferente pra gente, tipo, esses caras aí, eles não estão para brincadeira, eles são sérios,
e as coisas que eles produzem aí para o mercado tem uma relevância interessante. Então, nos aproxima também mais dos investidores, e aí do mercado um pouco mais aberto, mais gente nos procurando para entender o que a gente faz aqui. Mas acho que para começar a história vai mais ou menos por esse caminho. A gente está com mais de 30 fundos aí em operação. O número agora a gente está se perdendo um pouco, porque sempre tem algum fundo novo começando. E aí nas últimas semanas aí tem uns 5, então... Meu Deus, na última semana. E hoje um bi 100 aí, uns quebradinhos aí sobre gestão, com uma perspectiva de crescimento bem interessante até o final do ano. Bom, tu estava comentando da questão dos produtos que vocês têm, dos fundos, etc. O que muita gente tem comentado hoje, que, por exemplo, ano passado falaram que as debêntures incentivadas eram assim, o top do mercado, e esse ano estão falando que são as FDICs, né? E vocês trabalham justamente com FDICs, com essa estrutura de crédito. Como é que funciona essa estrutura de FDIC e como é que vocês... onde é que vocês entram nesse processo? Se é desde o começo, se vocês terceirizam alguma etapa desse projeto, e como é que esse FDIC depois ele vai lá e alimenta esse fundo, né? Então, se tiver como dar um panorama mais geral, assim, de como é que é. Acho que essa ascensão aí do FDIC como um todo para o mercado é bem positiva. Primeiramente porque é um produto extremamente flexível. Então ele consegue se adequar para diferentes tamanhos, seja de empresa, para diferentes tipos de lastro, para diferentes tipos de operação, para diferentes tipos de prazo. Então é algo muito positivo, principalmente para quando a gente olha para o processo de desbancarização, né? No Brasil ainda a gente tem muita coisa concentrada dentro dos bancos tradicionais, né, dos bancões, e tanto esse movimento aí que as corretoras hoje fazem como alternativa e também já estão se tornando bancos de atacado ao mesmo tempo, também estão trazendo serviços melhores para os investidores. Para as gestoras que atuam dentro do mercado de crédito também é uma oportunidade sem tamanho, né? Durante muito tempo o FDIC foi patinho feio, né, do mercado, e ainda mais dentro de crédito. Então, eu lembro que lá no início, várias reuniões que a gente fazia, até a gente conseguir transmitir o que a gente queria fazer era bem difícil, porque gestora de crédito era isso, né? Olhava muito mais para high grade, empresa com rating alto, enfim, para fazer operações mais seguras. Mas conforme o mercado ele vem ficando cada vez mais imprevisível, e até mesmo aquela empresa que, devido a vários choques que o mercado sofreu aí nos últimos anos, também podem não ser tão seguras quanto eles imaginam, e para a gente as oportunidades elas estão ali naquele mundo do middle market, do upper middle ali, que são empresas que às vezes não faturam tanto, mas que às vezes as empresas têm bons sócios ali que fazem a gestão da empresa, tem um nível de governança interessante, tem um bom histórico ali dentro do mercado, e ainda mais na nossa proximidade regional aqui, é o que facilita bastante nessa relação. Então, juntando todos esses elementos, dão uma fórmula interessante para a gente trabalhar, principalmente para que gestoras que estão mais lá dentro do eixo, não estão aqui tão presentes. Então, hoje a gente tem poucas gestoras aqui no Rio Grande do Sul especificamente que fazem o que a gente faz. Possibilita da gente andar para frente e ao mesmo tempo ter FDICs ali como grandes oportunidades de investimento, então antecipar os recebíveis dessa empresa ou fazer operações ali com vantagens tributárias que ajudem os sócios no dia a dia da operação. Então tem muita coisa a se fazer, como eu falei, tem muita coisa em diferentes setores. Hoje a gente atende varejista, atacadista, calçadista, indústria de máquina, agro, tudo. Tem tudo, tem literalmente tudo. É um mercado, como eu falei, um produto que ele vai se adaptar
ao tamanho da empresa, à necessidade, à capacidade de originação, né? Aí tu me perguntou, aonde que vocês entram no processo? A originação, em geral, ela vai acontecer por meio de um parceiro, né? Uma consultoria de crédito parceira ali, então a gente tem vários parceiros que já atendem algumas empresas, seja via uma securitizadora, ou seja via um outro FDIC que pode não estar sob nossa gestão, mas a gente tem uma relação muito boa no mercado como um todo. Então abre caminhos também para a gente trazer novos fundos nessa linha, porque às vezes tem uma empresa que tem uma linha de crédito muito grande dentro de um FDIC, que às vezes ela pode ter o seu próprio fundo, né? Então a gente, junto com esse parceiro, origina, entende qual que é o potencial de carteira de crédito que esse fundo pode ter para a gente moldar o resto, né? Daí a gente, como gestora, entra a partir da estruturação, montando o regulamento, a política de investimento, deixando o produto redondo ali até para a gente entender se esse fundo ele vai ir a mercado, ou seja, se a gente, através dos nossos fundos, dos FIIs, a gente vai ser um bolso para esse fundo para ajudar ele a crescer, né? Em geral, os sócios ou a família entram ali dentro da cota subordinada, eles podem pode rodar só com o capital próprio deles, ou eles podem colocar ali um determinado valor que a gente acha que vai determinar a segurança, aquele colchão de segurança ali para o fundo, para a gente começar a alocar dentro desse fundo e também levar aos parceiros aí que a gente já tem uma boa relação no mercado. E a partir dessa estrutura a gente consegue alavancar e o empresário no final do dia fica com um mini banco, né? Ele investe um pouco ali no início, vai trazendo os parceiros, e só que ele ganha com rendimento ali sobre o capital de todo mundo. Então é o que vem sendo o diferencial dessa estrutura, é a segurança, a previsibilidade. Uma coisa que todo mundo se preocupa, como é que esse tipo de fundo vai se comportar dentro de um cenário de taxa de juros muito alto. E sim, né, uma projeção é ter um aumento de inadimplência sempre, mas a nossa maior preocupação é ter uma boa carteira de crédito ali, né, que não tem problema ter inadimplência, né? A gente projeta inadimplência também dentro dos fundos, mas grande parte dos fundos com garantias reais, com garantias bem estruturadas, o que também nos dá mais segurança para a gente levar para passar lá na frente para levar para os investidores. Então é um cenário que também a gente olha mais para a economia real do que para a economia financeira, né, que é outro diferencial. Então o cenário ele sim vai influenciar um pouco aí na taxa ali das operações, nessa questão da inadimplência, mas não vai influenciar, não vai ter um grande evento, também não são operações num volume tão grande assim, então tudo tem limite, tem limite ali de concentração que a gente pode ter dentro de cada devedor, dentro de cada título que é cedido. Então a gente é muito bem regulamentado para que tudo opere muito bem, né? Segurança. Exato. Acho que a visão mais fácil que a gente tem que ter de um FDIC é que ele é uma estrutura de um mini banco, né? Ele vai passar dinheiro de uma ponta para outra, seja para, não no caso de emprestar, mas de antecipar ou de fazer uma provisão ali entre duas partes, tá? Eu gosto de trazer alguns exemplos assim. Um exemplo de um FDIC fornecedor que eu acho que fica mais tangível aqui para a nossa realidade. Dentro do FDIC fornecedor, a gente tem os fornecedores ali de uma empresa, a gente pode imaginar o Zafari, por exemplo, né? Quantas marcas e empresas de diferentes nichos fornecem produtos para o Zafari vender? Inúmeras, né? Só que como é que é o fluxo de pagamento para essas empresas? A empresa ela não vende no dia e recebe no dia. Às vezes o Zafari paga 3 meses, 6 meses depois. Só que para essa empresa, às vezes ela não é uma grande indústria, ou mesmo sendo uma grande indústria, o fluxo de caixa dela fica prejudicado. E aí, como que o FDIC pode ajudar
tanto o Zafari quanto a empresa ali embaixo, né? Para o Zafari é ótimo o fornecedor dele recebendo em dia, pensando que o fornecedor ele precisa de dinheiro para investir no negócio, para fazer crescer, para conseguir continuar produzindo também, né? E pro fundo também é ótimo ter o Zafari, ter títulos do Zafari ali, porque tem credibilidade, é uma empresa robusta. O fundo entra com um capital externo para antecipar o valor ali desses contratos com o Zafari, só que com desconto. Então, esse desconto é o que, exemplo, se os títulos ali estão em 20 milhões, o fundo paga 18 e fica com 2 milhões ali para remunerar os seus investidores. Tá? Fiz uma conta de padeiro de cabeça, mas a ideia é essa, né? É trazer esse fluxo para o dia de hoje, que antecipar esse fluxo seria daqui a 3, 6 meses para o dia de hoje, só que cobrando um ágio ali sobre essa operação, e é isso que é o que vai pagar todo mundo, que vai pagar a gestora, que é responsável por controlar esse fluxo de operações e também de distribuir o fundo para os investidores, que é pagar o administrador e o custodiante, que vão ficar responsáveis ali por estar fazendo essa diligência, esse cheque ali das operações, que vai pagar também as consultorias de crédito que vão trazer essas operações, né? Então, para o fundo funcionar, ele precisa ter esses contratos ali o tempo todo. Se não tiver contrato, não tem operação, não faz sentido. Sim. E também é o que vai pagar os investidores lá. Então, quando a gente vai vender uma cota desse fundo para o investidor, a gente está prometendo uma remuneração ali de acordo com a cota previsível. Então, uma cota sênior ela vai estar mais segura, vai pagar uma remuneração menor do que as outras, mas vai ser previsível. Então, pagar um CDI mais 5 ali numa cota sênior, uma cota mezanino, ela vai estar um pouco mais arriscada. A gente pode pensar numa lógica de uma pirâmide, a cota sênior está em cima, a mezanino está no meio. Então, ela não vai ser tão segura quanto a cota sênior, mas ela ainda vai estar acima da cota subordinada. Então, ela vai pagar um CDI mais 7. E na cota subordinada, digamos assim, que a gente tem todas as despesas operacionais ali do fundo, a remuneração dos dois investidores que estão em cima, e o que restar é a remuneração da subordinada. Então, ela tende a oscilar mais por causa disso. Então, se tiver algum evento de inadimplência, isso vai influenciar na remuneração ali da cota subordinada, mas também se tiver um boom de operações, a cota subordinada e o fundo estiver rodando super bem, ela vai render bastante, vai se beneficiar, né? E aí, em geral, quem entra na cota subordinada são os originadores, né? Os sócios da empresa, a família, alguns casos aí que abrem um pouco o espectro, a gente também entra nos fundos que tem bastante, no longo prazo, assim, 24, 36 meses, tem potencial de remuneração bem interessante. Qual é a liquidez dos fundos de vocês atualmente? Ela precisa ter uma duração longa, né, para conseguir resgatar enfim, qualquer que seja o patrimônio da pessoa no fundo. Mais ou menos quanto tempo que fica? Boa. Hoje a gente pode falar que está abrindo uma família com diferentes níveis de liquidez. Durante um bom tempo, a gente só falar dos fundos de plataforma, que é mais fácil, né? O Nautilus, que é um D180, e sim, ele vai olhar para coisas mais nichadas, ideias mais específicas, que é o que de fato vai fazer o fundo brilhar. E o Harbor Trinidad, que é um D40, que em breve vai se tornar um D60 por algumas questões ali de ajuste que a gente está fazendo. Mas agora a nossa ideia já está em processo de estruturação, em breve deve estar disponível no mercado, tem um D35 para ser um fundo um pouco mais líquido e mais seguro, então seja um fundo que vai investir mais em cota sênior, 100% em cota sênior provavelmente, justamente para isso, tanto para a gente ter mais liquidez ali, caso precise sair de alguma posição, também não vão ser posições tão longas ali que a gente vai estar alocando, vai continuar tendo o Trinidad como um D60, vai ter um D90 também, vai continuar com o Nautilus como um 180 e
também um D360, que é só para investir em cota subordinada. E aí esse fundo vai ficar um pouco mais restrito aí para investidores que já institucionais em geral, né? Um fundo para investidor profissional que já investem com a gente e para o nosso time aqui, né? Então é a visão que a gente tem de mercado, ao mesmo tempo que alguns projetos estão andando de lado também para a gente atuar no mercado de renda fixa. A gente está estruturando um fundo D15 para trazer um pouco dessa visão de crédito, mas também com um olhar mais seguro. A gente vai investir também em títulos públicos e privados, vai ter um pouco de alocação em cota sênior de FDIC também, mas é um veículo que deve andar, e outras estratégias em paralelo. A gente está vendo algumas coisas de fundo imobiliário também para começar a estruturar, então uma já em processo de estruturação também. Então aos poucos a gente vai abrindo os leques das estratégias. Muitas das coisas a gente não vai levar direto ao mercado até entender e ficar bastante seguro para validar a tese. E também não vão ser tamanhos astronômicos, né? Então, aprendizados que a gente vem tendo aí ao longo dos últimos anos é que a gente gosta de ser bastante conservador, de tomar as decisões com bastante calma, porque isso nos ajuda a botar a cabeça no travesseiro, dormir, acordar para mim trabalhar no outro dia, né? Faz diferença. Então a gente não vai cometer nenhuma loucura. Então quando a gente dá o start em algum projeto é porque a gente acredita e tem bastante segurança que vai rodar bem, assim como foi o fundo de previdência que eu pulei ele, lembrei agora, que é um fundo D60 também, com a mesma ideia de ter um pouco de alocação em cota sênior de FDIC, título público e privado ali de renda fixa, né? Então bastante coisa que deve acontecer, que vai sair no mercado, que vai ficar um pouco mais visível aí nos próximos meses, mas vai bem por essa linha. E quais são as corretoras que vocês distribuem os fundos de vocês? Hoje, grande parte está sendo distribuído via BTG e a camada de Wealth da XP. Ainda fica bem limitada, né? Então, querendo ou não, a gente sabe que a XP é um canhão de distribuição, tem muita gestora querendo entrar, muitos parceiros que a gente conversa no mercado para ficar disponível em plataforma aberta. Para alguns fundos nossos até é bom não estar em plataforma aberta para ter um bom controle desse passivo, enfim, né? Ter um fluxo bom ali de aporte versus resgates ali que a gente vem controlando, então facilita bastante para a gente, né? Mas em geral hoje é onde a gente concentra mais aí o nosso passivo, tem um pouquinho alguns dos fundos distribuídos na Mirai também, mas hoje o grosso está bem concentrado principalmente no BTG e agora a gente está crescendo um pouco ali no F da XP também. Um ponto interessante é a questão da exposição global, né? Aí eu queria entender um pouco mais como é que, se vocês têm planos para ter mais exposição global, se é menos dolarizado, enfim, se vocês querem continuar mais aqui no cenário nacional mesmo, se tem algum objetivo em relação a isso, alguma visão, enfim, estratégia mesmo, assim, que dê para compartilhar. Claro. Acho que também nos últimos dias aí com a nossa filial em Luxemburgo, isso vai ficar um pouco mais espalhado, né, para o mercado. Mas sim, a gente nem entende isso tanto como uma exposição, tanto global, mas mais uma aproximação ao capital estrangeiro. Né? A gente vem, durante os últimos 2 anos, num processo bem de formiguinha, conversando com muitos parceiros que a gente tem lá fora, com family offices, com outras gestoras também, para que a gente tivesse a possibilidade de ter um bolso estrangeiro, né? A gente vê que isso é o que catapulta muita gestora por aqui, então a gente entende também que esse relacionamento ele não é construído da noite para o dia, né? Então estão sendo algumas viagens participando de evento, para que a gente viabilize capital estrangeiro para trazer aqui para o Brasil para desenvolver novas estratégias. Ainda assim, a gente vê que o Brasil é um país emergente com potencial de crescimento enorme. A gente
como eu falei lá atrás, o FDIC ele é muito flexível, e o FDIC também é um produto muito nosso aqui do nosso mercado, né? Então tem grandes diferenciais que o investidor lá fora vê como oportunidade e principalmente porque aqui o mercado é muito bem regulamentado, né? Então, mais do que a gente imagina, né? Mais do que a gente imagina, às vezes até mais do que o mercado americano propriamente. Então, quando eles veem essa segurança, o potencial de ganho, constroem essa confiança com a gente, com o parceiro, isso vira um caminho ali muito bacana para ser explorado ao longo do tempo. Então, tanto digo como exemplo aí dessa gestora estrangeira que a gente já atende há algum tempo, quanto que eles já tinham esses fundos em operação antes da gente começar a gestora aqui, mas são grandes parceiros que a gente tem, então, e também um volume de capital ali que a gente tem na mão que é bem relevante também. Então, se a gente conseguir fazer isso de uma forma escalável, a gente pode até ter um crescimento de certa forma global, né? Ampliando o nosso leque de estratégia, ampliando o relacionamento para outras regiões, mas na nossa visão para trazer dinheiro para cá. Aqui que a gente entende do mercado, pode ser o caso também da gente identificar outras oportunidades aqui, outros países emergentes, mas no momento aqui que a gente vê que está mais bombando. Está mais bombando, que é a mina de ouro, que a gente vai demorar um tempo cavando, mas tem muita oportunidade aqui. Olha, muito bom. E eu acho que a última pergunta que a gente tinha separado vai já meio que nessa linha, né? Para entender um pouco a visão de vocês do macro agora, seja Brasil, seja Estados Unidos, seja, enfim, guerras que estão acontecendo, caos que sempre acontece, na verdade, né? Como é que vocês estão vendo isso, assim, em relação à estratégia de vocês? Como é que vocês se blindam em relação a isso? Se conseguir dar um panorama. O contexto macro, a gente, obviamente, sempre se preocupa, porque, como eu falei, muda bastante como é que o mercado, as taxas praticadas, a saúde das empresas propriamente, né? Então a gente sabe uma taxa de juros muito alta tende a não só aumentar a inadimplência, mas muita empresa entrar em recuperação judicial, alguns mercados serem mais sensíveis, ficarem afetados ali, isso quebrar toda uma cadeia. Então, acho que começando pela parte global, que é um pouco mais fácil de falar agora, a gente está acompanhando aí algumas guerras, na verdade, que influenciam bastante na nossa cadeia como um todo. Então, a questão do petróleo, que 30% fica a cargo ali do Golfo Pérsico ali no Oriente Médio, se fecharem ali aquela rota, vai quebrar toda a cadeia do mundo ali. Então, o preço do petróleo vai disparar. Isso prejudica não só o setor automobilístico, mas a indústria, a produção de tudo vai ficando mais caro junto. Então, óbvio que a gente fica um pouco mais inseguro, fica tudo mais instável, tudo tende a oscilar mais, o câmbio tende a oscilar mais. Então, mas a gente busca não ficar tão preocupado e se apegar tanto ao cenário macro. A gente busca estar olhando sempre para a economia real. Óbvio, se tiver alguma relação, a gente identificar, poxa, o mercado que a gente está atendendo aqui pode ser bastante impactado por todos esses eventos. Que cuidados que a gente vai precisar ter para se preparar ou para estar melhor protegido nesses casos, né? Mas a gente vê que esse desenho aí do global, principalmente, tende a ter esses choques aí dentro de várias cadeias, né? Então, aí, obviamente, os players grandes, Rússia, China, interferindo, tudo que a gente tem de relação, seja de importação, de exportação, também tende a ter um choquezinho ali que pode impactar não só no nosso bolso, mas
na nossa qualidade de vida, no que a gente faz no dia a dia, né? Então a gente pode ficar muito limitado em muitas coisas. E no cenário Brasil, a gente está num ano pré-eleitoral, com diversas incertezas, com as coisas, às vezes eu não entendo se estão bem polarizadas ou não, né? Às vezes a gente acha que está muito polarizado, mas que está cada vez mais descentralizado, muitos candidatos aparecendo, e o que, aí olhando para uma visão de bolsa, que deixa tudo mais incerto, né? Então, quanto mais candidatos, mais possibilidades, quanto mais possibilidades, mais coisa podem se desenhar para caminhos diferentes. Então, por exemplo, agora a gente está sentindo a questão lá do aumento do IOF, da taxação ali de alguns tipos de produtos, e aí são medidas meio que desesperadoras ali para o momento do nosso ministro da Economia. Mas isso pode mudar não no ano que vem, mas daqui a 2 anos, né? Pode ser um cenário completamente diferente. Então, nesse sentido, a gente fica muito mais espiado, né? Tentando supervisionar o que está acontecendo, mas na nossa operação em si não afeta, né? Afeta na regulamentação, afeta no sentido de estratégia da gente pensar em novas coisas, mas não especificamente no nosso dia a dia, assim. Então, a nossa missão é geral, acompanhar a economia real, estar próximo das empresas, dos empresários, entendendo o que está acontecendo ali do outro lado, porque é o que vai nos trazer segurança, né? Assim, a gente projetar cenário em si como um todo vai nos ajudar talvez a vender alguma tese, mas não ter uma influência 100% exata dentro dos fundos, né? Muita gente nos questiona, poxa, a taxa de juros está subindo, vai impactar na rentabilidade do fundo? Eu falo, não necessariamente na rentabilidade real, né? Na nominal ali, ela vai sofrer um pouco, mas muito mais porque os ativos ali que a gente investe são remarcados do que por questão de performance mesmo, né? Então, tem várias entrelinhas aí ao longo dessa relação que a gente tem, mas a gente gosta de bater o pé assim, poxa, economia real é para onde a gente olha, e essa questão de economia financeira, sim, ela tem um embasamento que nos ajuda e influencia em muitas coisas, mas não é o que no final do dia vai ajudar ou atrapalhar a pagar a nossa conta, né? A gente já pegou taxa de juros a 9, já deu paulada lá atrás também, agora está no pico mais alto, mas as coisas continuam funcionando bem por aqui. Se for pegar o histórico dos fundos, está tudo muito bem redondo, sabe? Bom, para finalizar, não sei se tu quer trazer algum ponto, alguma curiosidade da Harbor, se tem algum ponto a mais assim que tu gostaria de adicionar, enfim, trazer sobre a Harbor. Acho que uma curiosidade legal, assim, que a gente fala pouco, mas são poucas pessoas que percebem, é que todos os nossos fundos têm nomes de barcos. A gente tem Isso é muito legal. Tem um livrinho ali e algumas pesquisas também em cima para tentar trazer histórias de navegações, embarcações aí históricas. Então sempre tem alguma relação ali até com a estratégia do fundo, às vezes. Muito legal. Nome de barco, então Nautilus, Trinidad, IAT, Endeavor, né? E os próximos aí ficam um mistério. Fica um mistério. Mas todos têm esse nome de barco, assim. Tem uma filosofia ali por trás. Bacana. Em nome da CAPES, agradecer, né, muitíssimo o teu tempo. E é isso.